Começando aqui o nosso mini curso sobre o poder do empregador. Obrigado por estar acessando o meu canal. Aqui eu falo tudo sobre direito e relações trabalhistas. Este curso são 3 aulas. Nesta primeira aula eu vou fazer algumas considerações sobre os fundamentos legais que autorizam o empregador a exercer certo poder sobre o trabalhador, mas também informar limites impostos pela própria norma que protegem os trabalhadores. Depois eu vou fazer a menção sobre o jus variandi, o que é, fazer comentários sobre o poder disciplinar, sempre apontando jurisprudências do Tribunal Superior do Trabalho. E no último vídeo eu vou fazer algumas considerações sobre falta grave e caracterização de justa causa. Tá bom? Vamos começar aqui sem mais delongas. Bom, vamos fazer aqui uma introdução e falar sobre limites legais do poder do empregador. Eu posso citar como normas que fundamentam o poder do empregador, como por exemplo a CLT, lá no seu artigo 2º, que diz o seguinte: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal dos serviços. Outro fundamento legal nós podemos encontrar lá no artigo 3º da CLT, que diz que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador sobre a dependência deste e mediante salário. Outro artigo que eu posso citar para fundamentar o poder do empregador é o artigo 4º, que diz que considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Então aqui como fundamento básico, nós temos em síntese que aquele que se dispõe a abrir negócio, correr risco, ele pode então contratar trabalhadores e exercer um certo poder sobre esse trabalhador, fazendo o quê? Criando normas, dando ordens e exigindo que o trabalhador cumpra determinados regulamentos. Então, esses são os fundamentos básicos. Então, como definição do empregador, eu definiria da seguinte forma: é o poder conferido ao empreendedor que, assumindo o risco da atividade econômica, tem autonomia para contratar, dirigir, fiscalizar e disciplinar trabalhadores que estão sob sua subordinação em busca dos interesses do empreendimento, sim, mas respeitando os princípios sociais e a dignidade da pessoa humana. Então, o empregador pode muito, mas não pode tudo. A norma garante ele um degrau acima do trabalhador. O trabalhador está sob sua subordinação. Mas ele tem que respeitar vários princípios impostos lá pela Constituição ou impostos por normas federais, tá? E esses princípios aqui, os princípios sociais e princípios da dignidade da pessoa humana, são de suma importância na lei trabalhista. Então, sempre que o empregador exercer um ato que pode ofender, por exemplo, a dignidade da pessoa humana do trabalhador, ele estará agindo fora do seu poder diretivo. Nós vamos dar exemplos aqui. Agora, deixa eu apontar alguns limites legais que a norma impõe ao poder do empregador. Então, o primeiro limite, como exemplo, eu posso citar lá a Constituição Federal, lá no artigo 1º, que diz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Lá no inciso 3º, nós encontramos que um dos fundamentos da República do Brasil é respeito à dignidade da pessoa humana. Eu vou dar exemplo aqui de jurisprudência, eu apontei aqui Júri 50, depois eu vou explicar direitinho o que é isso. Vamos aqui a outro exemplo da Constituição que impõe limite ao poder do empregador, lá no artigo 5, que fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, nos termos seguintes. Então, lá no inciso 10, por exemplo, diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E aqui eu cito Júris 1. Então vamos mencionar aqui a Júris 50 e a Júris 1, que trata sobre estas questões. Vamos dar uma olhada aqui na plataforma onde está meu curso completo, só como brinde aqui para vocês,
que eu falo tudo sobre o poder do empregador na gestão de trabalhadores. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é uma plataforma onde eu mantenho um curso completo sobre o poder do empregador na gestão de trabalhadores, mas vou dar aqui um brinde aqui para vocês, mostrar aqui, por exemplo, no módulo 3, eu tenho vasto material complementar sobre o curso e vamos então olhar, eu tenho várias jurisprudências aqui e tenho também e-books. Vamos dar uma olhada aqui no e-books número 2, onde eu faço aqui uma síntese de 85 casos relacionados ao poder do empregador. Vamos olhar aqui aquela juris 50 e aquela juris número 1, o que diz em referência a atos do poder do empregador. Vamos lá. Então, esse e-book aqui número 2 que eu mantenho aqui na plataforma, eu tenho aqui 85 casos, tá, de jurisprudências tratando sobre o direito do empregador, onde eu faço lá um resumo do fato, eu faço uma síntese da decisão e faço uma menção se houve dano moral e coloco aqui a data do acórdão. Então nós vamos olhar o que aqui? A juris número 1, vamos lá. Então essa juris aqui, está aqui o número do processo, fala sobre a privacidade. Então qual que é o resumo do fato? A empresa fez instalação de câmeras de segurança em banheiros de trabalhadores, com foco apenas voltado para os armários, entendendo que assim não estava a violar a intimidade das pessoas. Uma trabalhadora, contudo, ajuizou a ação, pretendendo indenização por danos morais por invasão à sua privacidade e intimidade. Primeira e segunda instâncias não reconheceram a alegada violação à privacidade da trabalhadora, ponderando que o objetivo das câmeras instaladas em frente aos armários, ou seja, fora do alcance da área de banho ou troca de roupas, era o de proteger o patrimônio das trabalhadoras. A reclamante então recorreu. Então a empresa que fez, usando o ato do poder do empregador, ela instalou câmeras lá nos vestiários, mas focada lá para os armários e não para a parte de banho ou troca de roupa. A primeira e segunda instância então entenderam que não houve violação aqui à privacidade da trabalhadora e a trabalhadora recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Então vamos ver aqui o que o tribunal entendeu. Então o TST entendeu devida indenização, fundamentando da seguinte forma: o direito à privacidade configura um poder jurídico fundamental do cidadão, possuindo status constitucional esculpido no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Representa, na verdade, uma grande conquista do indivíduo frente ao Estado, constituindo um direito subjetivo oponível erga omnes, de forma que exige uma omissão social, a fim de que a vida privada do ser humano não sofra violações. Esse direito alberga todas as manifestações da esfera íntima, privada e da personalidade. E continua o Tribunal Superior do Trabalho. O ordenamento jurídico pátrio, com vistas a conferir efetividade a esse direito, estabeleceu diversos dispositivos cujo escopo é garantir-lhe a inviolabilidade e, em caso de violação, a efetiva reparação ao lesado e punição do algoz. No caso dos autos, consta da decisão recorrida que houve instalação de câmeras nos vestiários dos empregados. O dano nesses casos é em ré e pisa, ou seja, advém do simples fato de violar a privacidade da reclamante no momento em que necessita utilizar o vestiário, causando-lhe inequivocadamente constrangimento e intimidação e ferindo o seu direito constitucionalmente garantido. Não há perquirir acerca de prejuízos ou mesmo de comprovação para configurar dano moral, derivando a lesão inexoravelmente do próprio fato ofensivo. Presente, pois, o dano moral consistente na violação da privacidade da autora, causando-lhe constrangimento e intimidação a utilizar o vestiário sob a supervisão de câmeras de filmagem. Por outro lado, a conduta da empregadora revela-se abusiva, pois o seu poder diretivo não autoriza a instalação de câmera de segurança no vestiário dos empregados. Verifica-se então que a reclamada, ao instalar câmera de segurança no vestiário dos empregados, agiu com abuso do seu poder diretivo, configurando essa conduta um ato ilícito nos termos do disposto no artigo 187 do Código Civil, na hipótese em que o dano advém do abuso de direito é despicienda a configuração da culpa lato sensu ou culpa stricto sensu, ou dolo, havendo ato ilícito, suficiente para ensejar o pagamento da indenização por dano moral
independentemente do elemento subjetivo da conduta. Então, nesse caso aqui, pessoal, o tribunal achou que houve um rigor excessivo do empregador e condenou a empresa a pagar 15 mil reais à trabalhadora por invasão de privacidade. Então, veja aí a própria jurisprudência reconhecendo, impondo limite ao ato do poder do empregador, neste caso aqui. Agora vamos olhar aqui a jurisprudência 50, que eu também fiz menção lá. Vamos lá aqui. Nosso e-book que está lá na plataforma do curso completo. Opa, passou aqui, vamos lá. 64. Nós queremos a jurisprudência 50 para fazer uma menção aqui sobre o que nós estamos abordando aqui no mini curso do poder do empregador. 51,50. Vamos lá, chegamos aqui, ó, 50. Está aqui o número do processo. Direito. Poder diretivo do empregador. Extrapolação do limite. Dano moral. Vamos ver aqui uma síntese do fato. Então, nesse caso aqui, a empresa exigia que seus empregados realizassem cantos motivacionais durante a jornada. Uma trabalhadora ajuizou a ação requerendo indenização por danos morais por ser obrigada a tal prática. A primeira instância indeferiu o pedido de indenização por dano moral sobre o fundamento de que a utilização de cantos motivacionais ou cantos de guerra, por exemplo, não se mostram capazes de gerar abalo moral indenizável por si só, não havendo desrespeito íntimo na metodologia utilizada, ainda que absolutamente questionável, destacando ainda que não foi relatada nenhuma situação mais grave que fugisse do padrão de conduta do Thiers. Contudo, a segunda instância entendeu que houve dano moral, fundamentando assim. Então, a segunda instância falou o seguinte: houve sim dano moral. O que fala a segunda instância? Fica demonstrada a obrigatoriedade de participação dos empregados na entoação do cântico Cheers. Essa imposição extrapola os limites do poder diretivo do empregador, invadindo a esfera jurídica do empregado e violando direitos da personalidade, especialmente a honra subjetiva, a dignidade e a incolumidade psíquica. É inadmissível que o poder de direção do empregador em flagrante violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Tá vendo aqui, ó? Quando eu apontei lá o princípio da dignidade da pessoa humana como um dos mais importantes da relação trabalhista empregador-empregado, especialmente aqui no poder do empregador sobre o trabalhador, e continua aqui, sirva de justificativa para a imposição da parte hipossuficiente da relação jurídica de emprego o tratamento degradante, capaz de a expor a situações vexatórias e indesejáveis. Assim, a segunda instância condenou a empresa no pagamento de indenização por dano moral no valor de 15 mil reais. Veja aqui, olha. Então, só pelo fato da empresa impor, o empregador impor essa obrigatoriedade do pessoal da equipe cantar músicas motivacionais, né? O tribunal está achando aqui que é um rigor excessivo do empregador e, neste caso aqui, está condenando a empresa a pagar 15 mil para a trabalhadora. Só que a empresa recorreu para o Tribunal Superior do Trabalho e o TST reconheceu o recurso da empresa, mas apenas para diminuir o valor da condenação, fundamentando assim. Então, o tribunal reconheceu sim que houve dano. Simplesmente ele reduziu o valor. Vamos verificar aqui, ó. Considerando alguns elementos dos autos, tais como o dano, o tempo de serviço prestado, aproximadamente 9 anos, o valor do salário, que no caso era 1.500, a condição econômica da reclamada, além do não enriquecimento indevido da obreira, e o caráter pedagógico, forçoso concluir que o montante arbitrado pelo Tribunal Regional mostra-se acima do padrão médio estabelecido por esta Corte em casos análogos, devendo ser arbitrado em 10 mil reais. Então você vê aqui a importância de exercer o poder do empregador com cautela, saber o que pode e o que não pode cobrar de seus trabalhadores. Vamos voltar lá à nossa exposição. E também nós temos aqui, como eu disse, leis ordinárias, que impõem também vários limites. Eu vou dar aqui um exemplo apenas. O artigo 9 da CLT, que é um artigo muito importante também, que fala o seguinte: serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Então, sempre que o gestor, o empregador for exercer determinado ato, ele deve se perguntar, por exemplo, estou ofendendo aqui a dignidade da pessoa humana?
Este ato meu está invadindo a privacidade, a honra, está afetando a imagem do trabalhador? Ou este ato aqui eu estou fazendo no sentido de cobrir uma irregularidade, que aqui é a aplicação do artigo 9 da CLT. Então tem que ter muito cuidado aqui. Aqui são alguns exemplos de limites impostos ao poder do empregador. Muito bem, pessoal. Então agora na segunda aula eu vou falar sobre o jus variandi. O que é jus variandi? Vou fazer alguns comentários sobre o poder disciplinar e continuar a fazer menções de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, tá bom? Continua aqui no nosso mini curso sobre o poder do empregador e eu te espero lá na próxima aula.